paz do Senhor, Shalom Adonai. Tenham todos, ou seja, boa quarta-feira, amém? Isso nós estamos a ver agora. Amados irmãos, esse momento, esses momentos são muito importantes. São aqueles momentos em que você não vai pedir de forma clara alguma coisa, mas você só vai pedir a presença dele. Você só vai querer mais dele. Porque existem coisas que a presença de Deus por si só ela faz. Existem maldições que a presença de Deus por si só ela quebra. Existem milagres que só a presença de Deus, o teu momento sincero de adoração e de louvor, só isso, só o teu momento de adoração e de louvor, eles vão atrair para ti algumas respostas e milagres. Existem comportamentos em nós que só a presença de Deus ela quebra e ela desfaz. Então esses momentos são muito, mas muito importantes, amém? O tema de hoje é: e quando Deus diz não? Todos nós estamos a pedir por coisas, todos nós estamos a esperar por coisas, todos nós queremos a resposta e o agir de Deus em alguma área da nossa vida. E se nós formos orar e Deus dizer que não? E quando Deus diz não, o que é que eu faço? Aonde é que eu vou, pastora? Como assim Deus diz não? Se na minha cabeça Deus já fez. Como assim Deus diz não? Se na minha cabeça eu já declarei tal e qual como eu quero, a hora que eu quero, o tempo que eu quero, o jeito que eu quero, a forma com que eu quero, pastor. Como assim Deus diz não? Como assim Deus diz não? Como assim Deus vai me dizer não? Quando Deus se levanta para nos dizer que não, nós devemos nos ajoelhar para perguntar: Senhor, como o Senhor quer fazer? E quando Deus diz não, pastora, quando Deus diz não, quando Deus se levanta para me dizer que não, eu devo me ajoelhar para procurar saber de Deus como. Como, Senhor, como? Como é que o Senhor quer fazer? De que jeito é que o Senhor quer fazer? Pastora, até agora eu não percebi. A pastora indiretamente está a dizer: quando Deus te diz que não vai fazer do jeito que você lhe pediu, você tem que entrar para a presença de Deus e perguntar: Senhor, então diz-me como é que o Senhor quer fazer? Porque o não de Deus não significa que Ele não vai fazer. O não de Deus só está a dizer que existe uma outra forma de fazer. Deus não tem compromisso com a nossa forma. Deus não tem compromisso com o nosso jeito. Deus não tem compromisso com o nosso tempo. Muitos de nós já decretamos e já declaramos: Senhor, até dezembro isso tem que me acontecer. Deus não tem compromisso com a tua palavra, porque aquela foi a tua palavra. Não, pastora, mas eu vi que às vezes já fez. Eu sei que dá certo. Sim, Deus às vezes vai fazer. Vai dar certo sim algumas vezes. Mas não é um compromisso de Deus fazer aquilo. Deus tem compromisso com a sua palavra. Deus tem compromisso com o que sai da boca dele. Por isso é que às vezes nós temos que entrar para a presença de Deus e perguntar: Senhor, diga-me como é que o Senhor tenciona fazer isso. O que nos atrasa, ou que nos faz, ou que nos impede às vezes de viver determinados milagres, é que nós ficamos paralisados pelo não. Não foi desse jeito.
Não foi como Deus me disse, não foi como eu declarei, ou seja, não foi como eu declarei, não foi como eu determinei que tinha que ser, não foi como eu disse que seria. Não, então isso não é para ser. Não, então eu não quero mais. Não, não foi desse jeito, então não é para ser. Jogamos a toalha ao tapete. Não, não vai acontecer. Não foi desse jeito, então não vai acontecer. E nós ficamos paralisados. Lavamos as mãos e recuamos. Mas Deus não tinha compromisso com aquilo. Deus tem compromisso com o que Ele fala. Anota aí. O problema não está em Deus fazer o que tinha que ser feito. O problema é que aquilo que você queria que fosse feito era do teu jeito e era no teu tempo. Era do teu jeito e era no teu tempo. Quando o não de Deus surge, nós só devemos perguntar como. Porque o segredo da coisa acontecer, o segredo da coisa acontecer está no como. Como você vai fazer, Deus? Como? Pastor, onde é que eu encontro esse como? No momento de intimidade, no momento de buscas, no momento de oração. Naquele momento em que você vai sentar, você vai meditar, você vai orar, você vai procurar, Senhor, então me diz como. Deus, então me diz como é que o Senhor pensa em fazer isso. Senhor, então revela a mim o como. E quando Deus diz não, eu vou procurar saber o como, Senhor. Então é esse como que eu vim te buscar, Pai. Eis-me aqui, a tua filha, bate a tua porta e ela pede que lhe reveles o como. O teu filho bate a tua porta e ele te pede, Deus, que lhe reveles o como. Como o Senhor quer fazer? Como o Senhor tenciona fazer? Há alguns que Deus vai dizer o tempo em que Deus vai fazer, mas há outros que não vão saber o tempo. Há outros que não vão ter, infelizmente, a graça de saber de que forma, de que tempo, de que forma e em que tempo Deus vai fazer. Então, para estes só resta esperar os poucos sinais que Deus vai dando. O propósito de Deus com os seus não é torná-los bebês e dependentes. Porque muitas das vezes Deus diz não aos seus e espera que nós compreendamos e nos levantemos rapidamente dali. Porque Deus não quer criar filhos bebês. Deus não quer filhos meninos que não sabem lidar com os nãos. Que quando ouvem um não, desistem. Que quando ouvem um não, deixam de bater aquela porta. O mundo diz não. E Deus sabe que o mundo às vezes diz não, quando no fundo tem um sim. Quantas pessoas, eu tenho testemunho do pastor nisso. O pastor foi fazer uma entrevista de trabalho no mesmo sítio 3 vezes. 3 vezes o pastor foi bater aquela porta. 3 vezes o pastor foi fazer ali aquela entrevista. Mas o pastor, de todas as vezes que ele ia, ele declarava que aquele lugar já era dele. Os homens não diziam de forma direta não. Mesmo Deus, às vezes ele não te fala de forma direta não. Você só sente aquilo não aconteceu. Você só sente que você não entrou naquele emprego. Aquela oportunidade não surgiu. Aquilo que estava para ser não foi. O que estava para acontecer não aconteceu. Ou seja, você não ouve o não de Deus. Ele nunca vem, filha, não. Filho, não. Nunca vem de forma direta um não. Nós nunca ouvimos de forma direta um não. Nós só sentimos os nossos planos e os nossos projetos a serem atropelados. Nós só sentimos o nosso currículo a ser negado dia após dia. Nós só sentimos os homens a entrarem e a saírem da nossa porta. Nós só vimos que os testes de gravidez nunca dão positivo. Nós só vimos que as portas e as oportunidades nunca surgem.
Os nãos, eles vêm para a nossa vida de diversas formas. Nunca de uma forma direta. O não, ele nunca se apresenta de uma forma direta. Ele não é claro, ele não é evidente. Mas ele te nega de acordo com as circunstâncias que vão acontecendo. E quem disse que quando às vezes as circunstâncias acontecem para aquele lado, é porque não tem que acontecer. É porque não tem vontade de Deus para que aquilo acontecesse. Deus às vezes permite que esses não surjam, porque Ele não quer criar filhos bebês. O mundo está violento demais para que nós andemos com a consciência do que o nosso Deus Ele faz e se ouvirmos um não, é o fim do mundo e ninguém pode nos dizer não, porque eu sou a filha, a menina dos olhos de Deus, tudo se submete a mim, eu sou o filho de Deus, o ungido do Senhor, tudo se submete a mim, então tudo vai acontecer, tudo vai dar certo, tudo vai ser bonitinho. A vida não é assim. O conto de fadas, sim. O conto de fadas, ele é perfeito. Tudo ali acontece de uma forma linda. Mas a vida na sua realidade, ela não é assim. E é isso que Deus quer ensinar-nos. A viver com verdade nesta vida. E nesta vida nós vamos ouvir alguns nãos. Mas nem todo não é do inimigo, ou nem todo não é para que nós verdadeiramente não entrarmos ali, ou para não nos dar acesso àquele outro lado. Alguns nãos, eles só vêm porque nós queríamos que as coisas acontecessem do nosso jeito. Às vezes a porta é quadrada, mas nós estamos a querer que Deus faça ela retangular. E nós vamos ouvir um não de Deus. Não, filho, é quadrada. Não, pai, mas eu quero retangular, mas minha filha é quadrada. Mas pai, por que é quadrada? No final você vai perceber, ou no decorrer da caminhada você vai perceber por que Deus permitiu que ela fosse quadrada. Abra aí Gênesis 16, 10. Aqui nós vamos encontrar algumas mulheres na Bíblia que, como a pastora acabou de dizer agora, elas receberam alguns nãos. E as três, por incrível que pareça, elas receberam o mesmo não, mas não, que não parecia ser não. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, e ele tinha uma serva egípcia cujo nome era Agar. Mas o ponto principal aqui era: ora, Sarai, pode voltar. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos. Gênesis 25, 21. Se vocês verem a pastora sem pouca energia, tenham misericórdia de mim. Eu estou a recuperar de uma que eu não sei o que foi. Do nada, angina, dores no corpo, e hoje mesmo aqui, estar aqui é só Deus, amém? E Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era não. Outro não, Gênesis 31. Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã e disse a Jacó: dá-me filhos, senão morro. Outro não. Sara recebeu um não, estéril. Raquel recebeu um não, estéril. Rebeca recebeu um não, estéril. As três eram da mesma linhagem, eram da mesma família, e as três receberam o mesmo não. Mas o não da esterilidade significou que elas não fossem ter filhos. Até porque os filhos que elas tiveram, todos eles faziam parte da promessa. Eu não sei o que está difícil na tua vida hoje. Eu
não sei o que é que está difícil de acontecer. Eu não sei qual foi o não que veio para a tua vida. Eu não sei qual é o não que você está vivendo. Às vezes é um não desemprego, da Sara era um não filho. Às vezes é um não casamento, da Sara era um não Isaac. Às vezes era um não empresa, mas da Sara também era uma não promessa. Eu não sei qual é o não que você está vivendo esta noite. Mas o Senhor me pede para lhe dizer que existe um como. E é este que você deve procurar saber. Senhor, diga-me como. Pai, eu não quero me atrapalhar com o não, porque Deus quer que isso seja claro e que nós às vezes sejamos sinceros conosco. O não às vezes mesmo nos atrapalha. O não às vezes mata a nossa fé. O não às vezes quer nos fazer desistir da fé, desistir de orar, desistir de buscar. O não às vezes nos faz desacreditar daquilo que nós já ouvimos que Deus é capaz de fazer. O não às vezes nos faz até duvidar da promessa que Deus já nos deu. Sara ouviu do próprio Deus, Não é servo de Deus que lhe apareceu. Ouviu do próprio Deus que teria filhos e ela se riu. Ela se riu. Porque o não para ela era evidente. Não, eu já nasci estéril, eu sou estéril há anos, eu já tenho 90 anos, como assim vou ser mais mãe? Aqui tem pessoas que estão a me dizer, pastor, eu já procurei empregos em vários sítios, eu já bati várias portas. A pastora não tem noção que eu já passei na minha vida sentimental. Homens já entraram, já saíram, já fizeram das suas da minha vida. Pastor, eu estou cansada e eu desisto. E Deus está a dizer, existe um como. Filho, existe um como e é esse que você tem que vir procurar saber. Mas pastora, por que eu tenho que saber o como? Porque o como vai te acalmar e vai te fazer ver que Deus está contigo nesta jornada. O como vai te fazer ser paciente e esperar no tempo dele. O como também está a te passar uma mensagem. Não funciona do teu jeito, mas funciona do meu jeito. E eu quero que você venha compreender o meu jeito. Porque é esse testemunho que você vai passar de quem Deus é para as outras pessoas. Porque esse deserto que você está a passar, outras pessoas também passarão. E o teu testemunho vai gerar fé para a vida de alguém. Na vida em que estamos, nós não vivemos só por nós. Nós não passamos situações só por nós. Nós passamos situações às vezes para gerar testemunho para outras pessoas. As outras pessoas vão querer saber como é que você passou ali, fulana. Porque o teu testemunho é que vai fazer com que pessoas queiram o Deus que você fala que busca. Como assim eu vou buscar o teu Deus? Quais são as evidências do teu Deus? Você vai dizer o como. O como. Vem para eu te explicar como Deus fez. Vem para eu te explicar como Deus mudou. Vem como eu te explicar como Deus transformou. Este como é que vai fazer pessoas quererem o teu Deus. Por que você tem que saber o como? Para você ser paciente, para você ser firme e para você ser maduro e madura espiritual. Raquel e Sara queriam alterar. Se nós formos a ler bem, eu não sei se aqui tem. Vamos voltar para Gênesis 25, não, Gênesis 31. Raquel e Sara queriam alterar o como de Deus. Nós vamos ler o da Sara, mas vocês lembram-se, vamos ler o de Raquel, desculpa, mas vocês lembram que Sara, como Raquel, também pediu que Abraão se deitasse com Agar. Porque na cabeça delas não existe um como. Deus, eu vou resolver isso. Você dorme só com a minha serva, vais me dar um filho e o assunto está resolvido. Está vendo por que Deus quer que nós saibamos o como? Está a ver a importância, ou por que Deus quer que nós saibamos dele o como? Porque se nós soubermos que Deus vai fazer, se nós soubermos como Deus vai fazer, nós vamos parar de querer ser Deus.
Sara queria ser Deus, Raquel queria ser Deus. Vamos aí. Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã e disse a Jacó: dá-me filhos, senão morro. A seguir. Então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel e disse: estou eu no lugar de Deus que te impediu o fruto do teu ventre? A seguir. E ela disse: eis aqui a minha serva Bila, coabita com ela para que dê a luz sobre os meus joelhos e assim eu receba filhos por ela. A seguir. Assim lhe deu a Bila, sua serva, por mulher, e Jacó a possuiu. A seguir. E concebeu Bila e deu a Jacó um filho. A seguir. E então disse Raquel: julgou-me Deus e também ouviu a minha voz e me deu um filho, por isso chamo-lhe Dan. Então disse Raquel: com grandes lutas tenho lutado com a minha irmã, também venci, e chamou-lhe Na. Mas Raquel, quem é que te disse? Vocês sabem quem foi Raquel? Raquel foi mãe de José. Raquel, quem é que te disse que a promessa vai vir de um outro ventre? Raquel, quem é que te disse que no meu como tem lá tua serva Bila como mãe da promessa? Mas Sara, quem é que te disse que Agar tem alguma coisa a ver com o propósito que eu tenho para você? Aonde é que entram essas servas aqui na história? Porque o meu negócio é contigo, teu esposo e a promessa. Elas entram aonde aqui? Se Sara e Raquel soubessem como, elas teriam paciência e esperariam no tempo e na hora de Deus. Se Sara e Raquel fossem maduras naquele tempo, elas entenderiam que não é da minha forma, não é do meu jeito. Eu não estou a lidar com um Deus que trabalha como homem. Eu não estou a lidar com um Deus que pensa como homem. Eu não estou a lidar com um Deus que age no tempo do homem. Eu não estou a lidar com um Deus que faz como o homem pensa. Eu estou a lidar com um Deus do sobrenatural. E com Ele no tempo dele, na hora dele, do jeito dele, quando Ele quer e como Ele quer. E se eu entendo que é do jeito e é da hora dele, é como Ele quer, eu vou esperar. E eu vou perguntar: se tiver a me fazer já confusão, Senhor, como? Senhor, como? Como o Senhor vai fazer isso? Senhor, diga-me como e de que jeito o Senhor vai me tirar desta situação. Senhor, diga-me como. Eu não quero mais lutar do meu jeito. Eu não quero mais começar. Senhor, eu só quero que o Senhor me diga o que é que o Senhor vai fazer, como o Senhor vai fazer, em que tempo o Senhor vai fazer, porque eu quero produzir paciência em mim. Existem filhos que pacientemente, de forma natural, eles esperam em Deus. Eles dizem: Senhor, não está a acontecer, amém, Pai. Eu sei que vai acontecer no teu tempo. Eu sei que vai acontecer na tua forma. Eu tenho paz. Mas existem aqueles que não têm paz. Raquel não tinha paz. E mesmo que você tenha paz, desculpa, mas 20, 30 anos, 40 anos na paz, não existe. O teu lado humano vai começar a se questionar. O teu lado humano vai começar a comparar os teus resultados com os dos outros. O teu lado humano vai começar a olhar para a tua vida e a olhar para a vida do outro. O teu lado humano, e às vezes até as pessoas à tua volta vão começar a fazer comparações. E que respostas você vai dar a elas? Se você não estiver emocionalmente estável, você vai até começar a sair de determinadas mesas. Você vai começar a se isolar, você vai começar a se fechar. Porque aquilo vai começar a te fazer confusão. Você vai começar a ficar deprimido, deprimida, porque você não vai dar até respostas. Você não vai dar até respostas. Raquel estava louca, disse: eu aqui já não sei o que eu vou fazer.
Eu já tentei de todas as formas, não estou a fazer filho. Não estou a fazer, não vou aqui se mentir, não estou. Jacó faz alguma coisa, ao ponto de Jacó ficar chateado com ela. Mas então eu sou Deus que estou a travar o teu ventre. Vocês sabem que nível, às vezes, eu aqui imaginando, que esgotamento chegou a ter a Raquel, ao ponto dela se irar contra o homem dela, como se ele é que tivesse a lhe impedir de gerar filhos. Sem contar que, como Ana, ela tinha também a sua irmã Lia. Lia às vezes não zombava tanto dela, mas às vezes as pessoas não nos falam muito, mas a nossa mente nos acusa. O nosso consciente nos acusa. Principalmente pessoas que estão a viver o que nós queríamos viver, quando elas passam por nós. Vamos ser verdadeiros, nós somos todos seres humanos. Pessoas que têm o que nós queríamos ter, quando elas passam por nós, às vezes nós pensamos que elas estão a se rir de nós. Pessoas que têm o que nós gostaríamos de ter, que estão em lugares onde nós gostaríamos de estar, quando elas passam por nós ou cruzam-se conosco, dá a impressão que elas estão a julgar-nos, ou a rir-se de nós, ou a falar de nós, ou a comentar de nós. E às vezes na calada da noite, quando nós vamos nos deitar, os nossos pensamentos começam a nos dizer: viste a fulana? Estava então a te falar isso. Quando ela te olhou assim, é porque isso. Viste o fulano? Quando te fez aquela pergunta, indiretamente ele queria te dizer isso e aquilo. Às vezes é, mas às vezes também não é. É só o nosso lado humano que já está a nos julgar. Raquel estava assim. Ela tinha a irmã Lia com os seus filhos, e ela ali sem nenhum filho. E ela estava a se sentir já mal, estava a se sentir já julgada, estava a se sentir já deprimida, não sei até que ponto em que ela estava. Ela disse: não vamos aqui muita conversa. Queria ajudar Deus. Por quê? Porque ela não sabia como. Ela não tinha acesso a como. O como de Deus não se altera. Ele é apresentado a nós, pois é o plano perfeito de Deus para a nossa vida. O como de Deus não se altera. Ele não se altera. Por isso é que nós temos que conhecer e saber. Porque quando situações forem surgindo para nos tirar a fé, nós vamos dizer: eu tenho um como. E isso não vai me frustrar. Porque às vezes, mesmo sabendo o como, Satanás vai lançar situações para nos frustrar. Porque às vezes, mesmo tendo acesso ao como, eu orei, eu busquei, Deus me disse no tempo X, na hora X, isso vai acontecer. Eu orei, eu busquei, Deus me disse que vai fazer. Eu orei, eu busquei, disse nesse tempo apontado, Ele fará isso. Mãe, eu orei, eu busquei. Mas mesmo assim, Satanás vai ver uma forma. Satanás vai ver um jeito para te colocar frustrado. Satanás vai fazer das suas para te deprimir, para te pôr embaixo, para te fazer desistir. E você vai pensar que não existe como. O como de Deus, que também é o tempo de Deus, ele não se altera. Ele desce como revelação e está ali intacto. No tempo e na hora certa, ele vai se materializar. É como um bolo. Se você tirar o bolo antes do tempo do forno, você não vai comer bolo cru. Não vai comer bolo cru. Se você tirar o bolo depois do tempo, você não vai comer bolo queimado. Existe um tempo apontado para o bolo sair do forno. Nem mais, nem menos. Existe um tempo certo. É como comida, arroz, bife, qualquer coisa que você se levantar para preparar para cozinhar. Tem um tempo em que ele já está pronto. E é esse tempo que nós temos que saber.
Esse tempo não se altera. Se você querer ir antes, vai comer comida crua. Se você ir depois, você vai comer comida queimada. E nós não queremos ter uma vida a cheirar fumo. Aleluia. Nós não queremos ter uma vida queimada. Nós não queremos ter uma vida queimada, nem com sabor de cru, porque fomos apressados em querer. Então, o como de Deus, ele não se altera. Ele não se negocia. Ele já foi estabelecido lá em cima, só está à espera do tempo, a vontade de Deus para se materializar. Por isso é que às vezes a nossa oração tem que ser: Senhor, eu profetizo, eu declaro, eu decreto que no tempo apontado que tu declaraste que isso acontecesse na minha vida, isso se materializa. Por isso é que às vezes a nossa oração tem que ser: Senhor, eu te louvo e te agradeço porque na minha vida já está a haver materialização nesta área. Senhor, eu te louvo e te agradeço porque eu já estou a entrar nesses lugares. Senhor, eu te louvo e te agradeço porque eu já estou sentado nessas cadeiras. Senhor, eu te louvo e te agradeço porque já está a ser materializado isso e aquilo. Materialização. Como cristãos, filhos de Deus, nós temos que nunca nos esquecer desta palavra: materialização. É o que sai dos céus para a terra. É o que sai de lá para aqui. Materialização. Os nossos planos, os sonhos de Deus para nós, o nosso casamento, o nosso não sei o quê. Quando aqui nós vivemos, nós estamos a quê? A materializar. Por isso é que às vezes a tua oração tem que ser: Senhor, materializa os teus planos para a minha vida. 2 de Samuel 7. Aqui temos mais alguém que recebeu um não de Deus. 2 de Samuel 7. Meu irmão, identifique, minha irmã, identifique todos os nãos na tua vida. Eles não vêm como um não. Esse troca de parceiro, vem esse, vem aquele, vem esse. É um não na vida sentimental. Tem ali um não. Esse muda de emprego, vai para esse emprego, vai para aquele emprego. Tem ali um não. Tem ali um não. Esse, ora vai avançar, ora não vai avançar. Ora é, ora não é. Ora tem ali um não. Senhor, então me faz perceber o que é que está a acontecer aqui. Deus, eu quero perceber como é que vais me tirar desta situação. Porque senão não pode continuar. 2 de Samuel 7:1 diz assim a palavra do Senhor: E sucedeu que, estando o rei Davi em sua casa, e tendo o Senhor lhe dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: Eis que eu moro em casa de cedro, e a arca de Deus mora dentro das cortinas. A seguir, e disse Natã ao rei: Vai e fazer tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. A seguir, porém sucedeu naquela mesma noite que o Senhor porém sucedeu naquela mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natã dizendo: Vai e diz a meu servo Davi: Assim diz o Senhor: Edificar-me-ás tu uma casa para minha habitação? Porque em casa nenhuma habitei, desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até ao dia de hoje, mas andei em tenda e em tabernáculo. E em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei porventura alguma palavra e alguma das tribos de Israel, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: Porque não me edificais uma casa de cedro? Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: Assim diz o Senhor Deus dos exércitos: Eu te tomei da malhada de trás das ovelhas,
para que fosses o soberano sobre o meu povo, sobre Israel. E fui contigo por onde quer que foste, e destruí a teus inimigos diante de ti, e fiz grande o teu nome, como o nome dos grandes que há na terra. E preparei lugar para o meu povo, para Israel, e plantarei para que habite no seu lugar e não mais seja removido, e nunca mais os filhos da perversidade o aflijam como Deus. Desde o dia em que mandei que houvesse juízes sobre o seu povo Israel, a ti, porém, te dei descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te fez saber que te fará casa. Seguir. Quando teus dias forem completos, olha esse não bem educado. Quando teus dias forem completos e vieres a dormir a dormir com os teus pais, então farei levantar depois de ti um dentre a tua descendência, o qual sairá das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Davi queria fazer uma casa para Deus. Davi viu que Deus só habitava em tendas. E Davi disse: não, como assim eu vivo nesta grande casa? Como assim eu vivo neste palácio? E o Deus que me pôs no palácio não tem um palácio? Não pode. Eu vou construir uma casa para esse Deus. Eu preciso fazer alguma coisa para esse Deus. Mas Deus, da sua forma bonita e sábia, lhe disse: não. Eu trouxe essas formas diferentes de não, porque eu quero que você reflita hoje, e assim que você chegar à sua casa, os nãos que você tem vivido. Os nãos que você tem ouvido, às vezes até mesmo de Deus. Davi teve a sorte de ouvir um não e ouviu um como também. Disse: você não vai construir, vou fazer com que o que vier após a ti, da tua linhagem, construa para mim. Que é assim que nós vimos depois rei Salomão, não é? Construiu para Deus, com tudo aquilo que Davi fazer e muito mais. Mas foi Deus quem disse a Davi: não faz. Não faz. Então às vezes nós temos que saber: Senhor, me diga. Não. Por quê? Como vais me tirar desta situação? Coloque-se em pé. Quero que você tenha um tempo em oração com Deus. Eu não vou me envolver, mas eu vou lhe deixar você falar com o teu Deus. E diga: Senhor, o mesmo Deus que falou com Davi, eu estou a chamá-lo nesta noite para que fale comigo e me diga como, Deus, como vais me tirar desta situação. Pai, eu estou a viver um não nesta área, eu estou a viver um não nesta situação, e eu preciso de sair dessa situação. Fale com Deus. Feche os teus olhos, fale com Deus. Oh Senhor, diga-nos como. Deus, como eu saio dessa situação? Fala para mim, Deus. A tua filha está aqui.
Pai, a situação é essa. Apresente a Deus a situação. Apresenta-nos como, Pai. Apresenta-nos como, Yaya. Senhor, esse não já dura muito tempo. Senhor, esse não já tem muitos anos. Senhor, me mostra a saída. Senhor, a minha casa já tem vivido esse não durante muito tempo. Senhor, esse não faz parte da história da minha família. Senhor, esse não faz parte da minha casa. Ei, apresenta-nos como, Yaya. Fala-nos como, papá. Irabacala serebegedeia, rababababacos, arabagadai. Lerecosia, rabacos, satanababaseterebos. Urabacalabasia, rabacarabacos, arabacos. Rebacarabacos, arabacos, satarabacos, serebecos. Urabacas, arabacos, arabacos. Irabacas, serebecanta, arabacos, arabacataia. Eu vejo os anjos descendo, assim como desceram anjos na Sara para confirmar a promessa, assim como desceram anjos no tempo de Sara e de Abraão para dizer: Deus vai fazer. Eu sei que está a demorar, mas Deus vai fazer. Eu vejo anjos descendo para caminharem com algumas pessoas. O teu caso não foi esquecido nos céus, meu irmão. Os céus estão a dizer: o teu caso não foi esquecido nos céus. O teu caso não foi esquecido nos céus. Nós estamos a tratar das coisas. Nós estamos a tratar das coisas. Existe um tempo em que tudo vai acontecer. Nós estamos a andar com os teus dossiês. Nós estamos a andar com os dossiês da tua situação. Ela vai acontecer. Continua a orar. Os anjos estão descendo. Os anjos estão descendo. Quem tiver sensibilidade para comunicar-se com eles, entenda o que eles estão a falar. Anandoruma kusia kanokosete tepekosia labakosa. Rimanturia durebosia kanamagosete tepekosa. Ribacalamasuya ramakataya da ramanto robo setelebeketeya. Rika kabagasia rabagagos. Mika ramakoshika lapakos setetete.
Iracacia rabalabalabadas. Ah, sarabacalabas. Icalabasotorobosiaraba. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Eu vi muito forte anjos que desceram. Quem tem sensibilidade aos anjos e às coisas espirituais, quando chegar a casa, quando você quiser, procure. Anjo, o que é que você estava a comunicar? Anjo, o que é que você, tá bom, desceste para me dizer o quê? No culto eu não consegui perceber, eu quero perceber. Quem tem sensibilidade e crê no ministério angelical, comunique com o seu anjo. Fale com o Espírito Santo para lhe fazer perceber. Porque anjos desceram. Assim como os anjos desceram para falar com Sara, para falar com Abraão, para confirmar que daqui a 1 ano a promessa se cumprirá. Anjos também desceram para confirmar que Deus vai fazer o que Ele diz que tem que fazer na sua vida. Você só precisa, como Abraão, estar sensível. Vocês sabem que Abraão podia ter perdido aquela visitação angelical? Vocês já leram essa parte? Abraão podia ter perdido aquela visitação angelical, mas Abraão viu, esses dois seres não são da carne. Esses aqui são espirituais. Esse é Deus. Entre, meu Senhor, sente-se. Sara, cozinha rápido, porque Deus está na casa. Sara cozinhou, sentou ali com os anjos e eles lhe passaram a mensagem. Abraão, se não entendesse, se não fosse sábio, ele poderia perder rapidamente a presença dos anjos. Quando os anjos descem, tem que haver uma sensibilidade da nossa parte para compreender o que é que eles querem comunicar conosco. Anjos descem para abrir caminhos, anjos vêm para apontar direção, anjos vêm para trazer coisas. Então precisamos ter sensibilidade para perceber o que é que vocês vieram fazer. Sempre que um anjo desce, eu pergunto, vieste fazer o quê? Se ele não se apresenta, eu logo já pergunto, o que é que vieste fazer? O que é que trouxeste? Quero compreender o que é que vieste. E não queira viver nesta terra de forma somente natural. Queira se conectar com as coisas dos céus. Dizer, eu quero perceber isso. Eu quero entender essa dimensão, porque eu não posso viver no alheio. Eu não posso viver no alheio. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é uma oração para você continuar a fazer na sua casa. Essa é uma oração para você continuar a fazer essa semana. Na medida em que algumas outras situações forem surgindo na sua mente, pergunte a Deus como. Senhor, eu sei que você tem um plano perfeito, então me apresente, Deus. Diga-me. Se for da sua vontade, diga-me como queres me tirar desta situação. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Prepare rapidamente o seu dízimo e sua oferta.